aqui presentes, como Jalon, que foi secretário do nosso amigo e ex-prefeito Antônio Passaí. Com a palavra, Antônio Passaí. Principalmente eu quero cumprimentar a todos, dando uma boa tarde, e dizer, presidente Carlos Muniz, que eu me sinto em casa. Essa realmente é uma casa que revela o sentimento de todos, a paixão por Salvador, o compromisso pela nossa cidade. Eu me sinto muito honrado, muito feliz e quero fazer essa saudação especial, presidente Carlos Muniz, a todos que estão presentes aqui na mesa, visitando, o vereador Paulo Magalhães, Theo Semes, lá até poucos minutos, também acompanho mesa, minha esposa Márcia, saudar todos os vereadores e vereadoras, companheiros presentes, em especial um abraço muito afetuoso e fraterno para o meu querido amigo Joacir Gomes. Enfim, feito essas palavras inaugurais, presidente Carlos Muniz, eu quero mais uma vez me dirigir à Vossa Excelência, cumprimentando pela iniciativa desse projeto. Esse projeto é inédito em todo o Brasil e ele revela mais uma vez a atitude de vanguarda da primeira capital do país, Salvador. Lembranças do futuro de Salvador tem várias dimensões, tem vários conteúdos. O primeiro conteúdo, sem dúvida nenhuma, pelo seu propósito, é o compromisso e o amor com essa cidade, a paixão por Salvador. Na hora que eu vi o convite e se falava homenagear ex-prefeitos, na verdade se homenageia a cidade. E cabe aos ex-prefeitos, todos passaram por aqui, eu espero que eles estão em condições de vir, todos eles passaram por aqui e darão a sua contribuição. Eu daria a minha contribuição, agradeço muito ter sido o primeiro ex-prefeito a ser convidado e tenho certeza que todos os demais também falarão da sua experiência, falarão das suas realizações, das suas dificuldades, das suas circunstâncias, o que pensam para o futuro. Eu acho que é assim que se constrói democracia. Nesses poucos minutos que eu estava presente, eu vi aqui um discurso de apoio ao governo e de oposição ao governo. Isso é uma coisa absolutamente saudável. A oposição, no regime democrático, qualifica o governo. Desde que o governo também sabe entender os propósitos da oposição e a oposição também sabe fazer uma crítica construtiva. Mas eu quero falar primeiro sobre a cidade. Fundada em 29 de março de 1549, quando o sistema de capitanias hereditárias revelaram falência, o rei Dom João III decidiu constituir na colônia do Brasil uma espécie de modelo de governo geral. E para quem veio o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, aliás, Joacir, o anedotário da política, presidente Muniz, diz que o Tomé de Souza foi o único governante que não brigou com o antecessor. Ele não teve antecessor, evidentemente. Então houve essa falência, começaram então um sistema de governo geral e, na verdade, quando o Tomé de Souza veio para Salvador, ele veio com o propósito, veio para o Brasil, ele veio com o propósito de garantir o desenvolvimento da colônia e, ao mesmo tempo, construir e liderar a construção de uma cidade. Daí, então, Salvador passou a ser a primeira capital do Brasil. Salvador foi capital do Brasil durante 214 anos, de 1549 a 1763, depois do Rio de Janeiro, de 763 a 1960, e evidentemente hoje Brasília. E aqui em Salvador foi forjada a genética do brasileiro. A mistura dos índios, os portugueses, os europeus, os africanos, notadamente, forjaram a genética do brasileiro, aquele espírito de cordialidade, de generosidade, de solidariedade, de bondade, isso é próprio do brasileiro. Tudo isso foi construído aqui nessa cidade, uma cidade acolhedora, é a cidade mãe do Brasil, uma cidade fraterna, uma cidade hospitaleira e plural. A todos que aqui abrigam, Salvador recebe com muito carinho. E é realmente um privilégio você nascer ou morar em Salvador. É realmente uma situação de privilégio, uma terra de janelas e de muitos mistérios. E o destino dessa cidade, pela sua história,
é a grandeza. Queira ou não queira, o destino será sempre de grandeza. Ela é incomparável, ela é imbatível, é uma cidade até certo ponto irreverente. É a cidade da mistura. Jorge Amado e tantos outros escritores receberam esse sentimento dessa cidade que vem da mistura das raças. É uma cidade da fé. Eu diria que Salvador é a capital da religiosidade, das artes, da música e todas as expressões das artes, da música, da literatura, das artes plásticas. Salvador é tudo isso e muito mais. E ao longo da sua trajetória, muitos foram escrevendo essa história. O Padre Antônio Vieira, lá bem atrás, Castro Alves, Jorge Amado, João Paulo, William Fraga, tanta Gregório de Matos, Gabriel Paz, tanta gente que fez, Gabriel Soares, tanta gente que escreveu a história de Salvador e que foi moldurando ao longo da sua trajetória novos cenários. Salvador tem uma dinâmica, como toda cidade grande, tem uma dinâmica. E Salvador tem uma dinâmica especial, que é muito movida por essa história, que é uma história única e uma cidade especial. O que eu falei aqui sobre a cidade, eu falei com o propósito de revelar que para governar Salvador e para representá-lo, e aqui estão os legítimos representantes da nossa cidade, tem que ter não apenas o viés da competência, do planejamento, a visão programática, mas tem que ter, sobretudo, a compreensão dessa cidade. Esse sentimento de uma cidade única. É uma das poucas cidades do mundo que tem identidade. Salvador tem alma, tem identidade, tem caráter. Se você passar rapidamente em revista as demais cidades do Brasil, não vai encontrar nenhuma outra com essas características. O Salvador tem essa situação especial. Portanto, governar Salvador tem que ter a compreensão dessa dimensão, da sua plenitude, da pluralidade dela, essas belezas todas que eu falei, e também da sua desigualdade, que é enorme. Eu, como prefeito, eu convivi na desigualdade de Salvador, a desigualdade territorial, a desigualdade social. Então, governar a cidade com uma excelente equipe, e que eu tive a honra de liderar uma equipe extremamente qualificada, vejo aqui muitos dos amigos que contribuíram com a sua dedicação, com o seu amor, e misturar as suas vidas das suas famílias com a vida de Salvador. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes, que realmente foram momentos extraordinários, em que Salvador, naquele período, se tornou realmente objeto de desejo, objeto de atenção nacional e internacional. Nós governamos a cidade com essa compreensão, que é fundamental. E passo aqui em revista, tenho certeza que os demais ex-prefeitos também terão essa oportunidade, de falar um pouco das contribuições que cada um fez. E repito aqui, presidente Muniz, vereadores e vereadoras, cada um teve suas dificuldades, cada um teve as suas circunstâncias, mas cada um procurou dar a sua contribuição, e a cidade, pelo que alcançava, com mais dificuldade, mas cada um deixou a sua contribuição. Então, passo aqui rapidamente, porque é importante lembrar, porque lembrando algumas realizações que nós fizemos, isso pode avivar, inclusive, o espírito de que muitas coisas que foram feitas no passado por ele podem e devem continuar a ser aproveitadas. Eu me recordo muito bem, aqui o nosso ex-secretário Jalon, que Salvador foi agraciada com o prêmio da cidade mais limpa do Brasil. Isso logo no início da nossa administração, um prêmio conferido pelo Instituto Nacional de Ecologia, Normalização e Qualidade Industrial, INMET, absolutamente um instituto qualificado que revelou que Salvador era a cidade mais limpa do Brasil, honraria, e nós conseguimos manter durante 4 anos seguidos. Eu lembro também, para muitos que estão aqui, essa lembrança é viva, para outros talvez não, Salvador tinha um aterro sanitário chamado Bichão do Canabrava. Era uma chaga que a cidade não vivia, uma vergonha, porque como poderia uma primeira capital do Brasil, essa cidade com tanta beleza, com tanta história, ter um bichão daquela natureza, onde se conviviam ali mais de 1.300 pessoas, idosos, adultos e crianças. Era realmente uma situação desumana. Eu tive a oportunidade de estar lá presente, dentro do chão, algumas vezes, percebendo que aquilo não dignificava nenhuma sociedade em lugar nenhum do mundo. E nós fizemos a extinção desse lixão
de Cana Brava, onde crianças disputavam alimentos como urubus, ratos, baratas, enfim, depoimentos que vem na minha memória agora, depoimentos comoventes, mas tudo mudou, aquele lixão se transformou no Parque Socioambiental e fizemos ali um projeto chamado Criança Cana Brava. Esse projeto, aliás, foi premiado com o prêmio Criança e Paz, conferido pela Unicef, revelando que realmente a gente foi na direção certa de promover a vida das pessoas, especialmente aquelas pessoas que estavam ali em meio ao lixão, pessoas que não cometeram crime e foram sentenciadas pela vida e que a gente deu novas oportunidades. Nós modificamos também a iluminação da cidade. Salvador também foi o título da cidade mais bem iluminada do país. Elaboramos um plano diretor e esse plano diretor tem uma contribuição inestimável dessa casa, com o plano que se discutiu com a sociedade organizada. Essa casa também, a exaustão, criticou, construiu, modificou e nós levamos um plano diretor para Salvador. Fizemos um plano que me orgulha muito e hoje eu vejo, inclusive, uma disputa saudável entre o governo do Estado e o governo municipal. Fizemos um plano de contenção das encostas da cidade. Naquela ocasião, veja aqui o nosso Zé Carlos Fernandes, também que nos ajudou muito nesse espaço de trabalho, nós fizemos 450 contenções de encostas e naquele período, nos últimos 5 anos da minha gestão, graças a Deus, a gente não teve registro de nenhuma morte decorrente das chuvas que sempre abateram na nossa cidade e, consequentemente, deslizamento de terras. 750 escadarias recuperadas. Também vejo que esse trabalho é um trabalho que prossegue ao longo dessa administração. Mais uma premiação. E dessa vez eu quero dizer que Salvador, naquele período, foi agraciada com o prêmio Destino Turístico do Brasil mais atrativo do país e cidade ideal para a realização de negócios. Realmente, Salvador, naquele momento, despontava como uma cidade que se distinguia em todo o cenário nacional. Trabalhamos fortemente também na estruturação do sistema de transporte público, em especial. Ali o nosso secretário Ivan Barbosa, que concedeu esse projeto do metrô, que nós executamos uma boa parte das obras e vejo que hoje, para o dia, essas obras foram concluídas e continuam sendo expandidas, seguindo a Salvador. Uma demonstração clara do que o que é bom tem que ser prosseguido pelo governo, seja o governo da oposição ou não. O governo tem que aproveitar o que é bom e seguir, como aliás eu segui o projeto Cidade Mãe, que a ex-prefeita Anitta da Mata levou para a cidade, que acredito até hoje presta bons serviços à nossa cidade. O que é bom tem que prosseguir, não pode ser objeto de destruição. Isso não é democracia. O que a gente vive no Brasil não é a polarização, é a radicalização, porque a polarização é boa. Na democracia você tem polos e discute, enfim, e avança. Mas radicalização não é uma coisa boa. Hostilidade não é uma coisa da genética do brasileiro. Há que se debater, se discutir, mas com cordialidade e com respeito. Mas esse sistema estruturante de transporte público que levou para a cidade do metrô, também a gente fez avenidas importantes, a Avenida Luiz Eduardo, a Via Portuária, que foi a Via Expressa, que foi um trajeto que nós deixamos também caminhado, a Avenida Gal Costa, novos eixos viários, a Avenida Manuel Dias, que até hoje resiste, porque foi uma obra de muita qualidade. Faça aqui uma homenagem à memória do ex-secretário Cobras, que nos ajudou bastante com a sua dedicação, engenheiro Cobras, com competência. Enfim, muitas obras de requalificação da cidade, praças, Praça da Sé, Piedade, Largo 9 de Julho, Campo Grande, Nossa Senhora da Luz, Líquido Bororó, Nazaré, Almeida Couto, Praça da Revolução, Lapinha, Praça do Sol, Praça Vinícius de Moraes, que aliás até eu aproveito aqui, seria um desejo de crítica, mas sugerindo ao prefeito que dê uma olhadinha na praça, que precisa também fazer um restauro, porque ela está um pouquinho desgastada pelo tempo, a Praça Vinícius de Moraes. E tudo isso, todas essas praças, especialmente as praças históricas, todas elas foram recuperadas
Nós não contratávamos apenas o arquiteto para fazer a intervenção, nós contratávamos o arquiteto, o urbanista e o historiador, porque mexer em praças que têm significados como a Praça da Sé, Campo Grande, Piedade e tantas outras, tem que ter o cuidado de manter a identidade da praça. Então não pode deixar o arquiteto solto na sua imaginação, você tem que amarrar bem ali com o urbanista e com o historiador. Registro também, vereador Paulo Magalhães, o maior programa de saneamento básico da época, o Vale Azul, que foi um projeto liderado pelo governo do Estado em parceria com Salvador e que permitiu que milhões, mais de 1 milhão de pessoas em Salvador pudessem beneficiar com o saneamento, preservando suas vidas, preservando a sua saúde e preservando também esse acidente, dizendo assim, esse golfo maravilhoso que é a Baía de Todos Santos. Poucas cidades no mundo têm uma Baía tão bela como a Baía de Todos Santos e as suas ilhas. No paisagismo não foi diferente. Nós cuidamos de embelezar a cidade. Com flores, a cidade passou a ter flores, nos seus jardins, nos seus canteiros das avenidas, nas suas praças, e as pessoas vendo aquela beleza. Isso é importante falar, porque eu percebia, quando você faz alguma coisa bonita, as pessoas aderem. Quando você faz coisa que não é bem feita, as pessoas criticam com naturalidade e com intensidade. Salvador tem essa consciência crítica. E eu via que as pessoas gostavam de ver a sua cidade bem cuidada e ajudavam na manutenção do seu paisagismo. Para isso, nós fizemos a implantação do Jardim Botânico da Mata dos Oitis. Um quesito que eu falo aqui com muito sentimento de coração é a valorização da cultura, da história e da arte da nossa cidade. Que não são apenas intervenções físicas, né? Como falei no início, você tem que ter esse sentimento, você tem que manter essa trajetória de grandeza da cidade. A cidade não é apenas, não é uma cidade perfeita, outra no Brasil, não é uma cidade moderna, que você planeja, faz esquadrinha ela e toca a obra. Aqui não, aqui é diferente. Aqui você tem que ter um toque todo especial, porque em cada canto dessa cidade você tem uma descoberta, você tem uma relíquia, você tem um cenário distinto que merece atenção. Então, nesse quesito de valorização da história, da cultura e da arte, nós recuperamos todos os monumentos históricos, todos os monumentos históricos. E com cuidado, faço aqui um agradecimento ao Francisco Sena, que presidiu esse trabalho, presidiu a Fundação Gregório de Matos, com cuidado de registrar em cada monumento uma síntese do porquê daquele monumento que estava ali. Aliás, eu aprendi enquanto prefeito que você lê a história da cidade, conhecendo as praças, os monumentos, porque tudo que está acontecendo ali naqueles pontos teve uma razão no passado. Então você lê a história da cidade através dos seus monumentos, das suas praças, das suas edificações. Espaços culturais novos foram abertos à Barroquinha, em parceria com a Petrobras, o Museu da Cidade, a modernização do Teatro Gregório de Matos, a reparação dos espaços físicos, instalações de terreiros de candomblés. Eu fui muito solicitado na ocasião por pessoas de saudosa memória como a Estela. Estivemos lá no Ilhéu Afonso já ajudando na recuperação das instalações, mantendo sempre as características da matriz africana, da razão de ser dali daquele terreiro. Fizemos ali também uma escola que homenageava, e mais do que homenageava, nós voltávamos para a nossa raiz da matriz africana, lá com a liderança da Santa Cruz, mas é uma figura extraordinária que eu conheci na minha vida. O terreiro de Casa Branca, da Casa Branca também, nós fizemos um restauro, também sempre observando as suas características. O Grande Lago estava sendo invadido, também fizemos, enfim, demos essa atenção, porque por isso Salvador é a capital da religiosidade brasileira, a arte dos espaços públicos. Tantas obras bonitas que podemos assistir aqui perto, que a Cruz Caída, né? Que foi uma obra do Mário Caro, que na verdade tem um significado. Quando ele fez aquela Cruz Caída, ele fazia uma referência à derrubada da primeira sé. Aqui na Praça da Sé, ele tinha uma igreja que foi derrubada. E aquela Cruz Caída tem o significado de que derrubaram a igreja, mas não derrubaram a fé. Então, é uma coisa muito bonita que esse legado
do Mário Bravo, não apenas essa crítica ainda, Belmonte, realizando as nossas impostas, Ciro Franco fez uma arte, belíssima arte rupestre, que lamentavelmente foi destruída por vandalismo, e que o Ciro Franco, querido amigo nosso, ficou muito triste com essa destruição e se coloca à disposição até de fazer uma reposição dessa obra, que é uma obra maravilhosa que foi destruída pelo vandalismo. Né? A Helena Kertz, né, com as suas meninas do Brasil ali, em Ondina, os gradis de Caribé, das Praças da Piedade, Campo Grande e também nas proximidades do Museu de Arte Moderna, a escultura do poeta Vinícius de Moraes, uma obra de Juarez Paraíso e da Márcia Magno, tanta coisa bonita, quer dizer, porque Salvador tem isso, certa ocasião, presidente Muniz, eu conversando com essas figuras extraordinárias do mundo das artes da Bahia, de Salvador, eu fiz até uma saudação assim, graciosa, mas absolutamente verdadeira, dizendo que eles eram talentosos, Paulinho, mas era um talento que era muito inspirado pela cidade. Né? Talvez eles não estivessem em Salvador, esse talento lá forasse com tanta beleza, com tanta exuberância, porque Salvador realmente inspira talentos, não apenas nas artes práticas, mas também nos demais ramos das artes do país. Implantamos o programa Procura da Paz. Eu me recordo quando eu assumi a prefeitura, o bairro de Valéria era considerado o mais violento de Salvador. Eu não entendi porque era o mais violento. Né? Tanta gente boa, tanta gente trabalhadora, enfim. E nós implantamos o Cultura da Paz com intervenções em que buscava valorizar espaços públicos, escolas, saúde, enfim. O que eu vi ali, na verdade, não era violência, era a falta de uma atenção, de uma presença do Estado brasileiro, da Prefeitura, enfim, de conversação. E ali modificou bastante, deixou de ter esse caráter de bairro violento, como também fizemos isso em Saracamar, nas antigas Malvinas, que depois levou o nome de bairro da Paz. Ainda nesse quesito de valorização dos talentos da cidade, o Coral das Crianças de Salvador, que cantava de perto durante as festas do Natal. Era muito bonito você festejar o Natal fora de sua casa. Quer dizer, o Natal sempre uma festa um pouco familiar dentro de casa, mas a gente fez com que as pessoas saíssem de casa e se confraternizassem com o espírito cristão natalino. E quem fez isso foram as crianças cantando as músicas em homenagem ao nascimento de Jesus. Né? Esse foi um fato muito bonito da nossa administração. A Orquestra Sinfônica da Juventude, que abriu oportunidades para crianças da região do subúrbio de Salvador, talentos. Acho até que essa orquestra desapareceu ao longo do tempo, mas era também uma oportunidade que se dava a jovens talentosos do subúrbio. Os festejos da Semana Santa, no dia do Dororó, a festa em homenagem a Santa Bárbara, que recuperou o seu apogeu, a inesquecível programação que fizemos os 450 anos da cidade de Salvador, aliás, uma homenagem mais do que merecida para essa velha cidade da Bahia, a internacionalização do Carnaval. O Carnaval de Salvador é um carnaval, sempre foi um carnaval muito popular, com característica popular, mas ele foi internacionalizado ao ponto do Guinness Book declarar Salvador como o maior carnaval do mundo, uma coisa realmente em que atraiu muita atenção de outros países, não apenas do Brasil, outros estados, mas também outros países. Na educação, um trabalho extraordinário que foi realizado melhorando a qualidade do ensino, com o conceito de escola prazerosa, diminuindo a evasão escolar, dando oportunidade a crianças. Eu me recordo uma vez que a secretária de Helena Mendonça falou para mim que tinha alguns alunos que não conseguiam evoluir e ela percebeu que era dificuldade de visão. As crianças não conseguiam enxergar direito, que estava lá no quadro que a professora estava ali procurando proferir. E nós fizemos um teste e a média, presidente Muniz, era 20% da sala de aula tinha as crianças com deficiência de visão, 20%. Era muito impressionante. E essas crianças, Joacim, eu li muitos seus artigos sobre a importância da educação para a sociedade se desenvolver.
E essas crianças não conseguiam competir, não conseguiam ter um aproveitamento por falta por conta dessa deficiência. Nós fizemos um programa de doação de óculos, apenas doação, primeiros testes, exames oftalmológicos, depois e avançamos também com o programa de odontologia nas escolas, que também é um problema que a gente percebeu. Tudo isso, claro, qualidade de ensino, mas tudo isso também está no conjunto de você melhorar a performance do ensino no Brasil. Feira de saúde, na área de saúde, e que eu vejo com alegria que a Prefeitura atual prossegue com esses feirões de saúde, você está uma série de boxes para atender aquelas informações iniciais que é necessário de imediato você atender aquela população, evitando filas e referenciando muitas dessas pessoas para os postos de saúde, aqueles exames que precisam ser objeto de uma realização mais acomodada. A reorganização do comércio informal. Esse é um tema que eu fui muito criticado. Eu me recordo que tinha aqui na Avenida 7, 1.350 ambulantes. Uma vez a organização, nós organizamos, conversamos com os ambulantes e organizamos esse mercado informal. Fizemos também a organização do mercado informal na Avenida Joana Angélica, devolvendo os passeios aos pedestres e as ruas ao trânsito de veículos. É uma coisa que você conversando, você pode chegar a uma solução que engrandeça a cidade e não que diminua a questão social. Esse é um trabalho que requer profundidade, mas é necessário que seja observado. Implantamos a primeira Secretaria Municipal de Reparação em todo o país. Isso deveria ter sido feito há mais tempo em Salvador, porque Salvador realmente tem essa consciência, esse espírito de combate à discriminação em todas as suas dimensões. E nós fizemos essa secretaria, o presidente Luiz, amigos de todos os vereadores, e fizemos questão de colocar essa palavra até um pouco chocante, querido amigo Antônio Rodrigues, Secretaria da Reparação. E para mim foi convidada uma professora de grande qualidade, Maria Santana, que conduziu durante um bom período essa secretaria, com muita articulação com as organizações não governamentais e com a percepção da desigualdade imposta historicamente no Brasil e na nossa cidade. Eu estou encerrando esse período aqui da minha fala, dizendo que em 97, quando eu assumi a administração, em 1997, Salvador tinha 2.200.000 habitantes. Isso é importante que eu vou falar agora. Tinha 2.200.000 habitantes em 97. Em 2004, quando eu deixei a administração, Salvador tinha 2.600.000 habitantes. Houve um crescimento populacional de 400.000 habitantes em 8 anos. Isso tem significado, isso tem razão de ser. E eu me recordo muito bem, e quero dar esse depoimento, que é um depoimento para mim de grande significado, que certa ocasião, amigos vereadores, amigas vereadoras, certa ocasião eu tive a oportunidade de debater com urbanistas e arquitetos de grande qualidade no mundo, com reconhecimento em todo o país. Orel Borrigas, um espanhol que fez a Nova Barcelona, o Nuno Portas, um arquiteto português que revolucionou a arquitetura na Europa, em Portugal notadamente, e Frank Gehry, um americano estadunidense, canadense também, ele tem também naturalizado no Canadá, e que foi o criador do Museu Guggenheim, Museu de Essas três figuras vieram a Salvador de convite, e o projeto que eu desejava com eles, o propósito, era discutir os projetos que nós tínhamos em mente, versus a história da cidade. É como se fosse assim. É possível compatibilizar o antigo com o novo, o moderno com o velho, quer dizer, como é que a gente pode fazer coisas novas numa cidade histórica, como mexer sem perder a sua identidade. E eles olharam aqueles projetos todos, foi praticamente um dia todo de trabalho,
elogiaram vários deles e criticaram outros que nós abandonamos até porque a fundamentação era uma fundamentação bem razoável. E no meio desse debate, no meio dessa conversa, Getúlio Malúcio, um deles me perguntou: prefeito, o senhor sabe quando é que a cidade é boa para se viver? E eu, na hora, imaginei responder, mas só eu sei, mas eu gostaria de conhecer qual é o seu pensamento, porque o senhor está me fazendo essa pergunta. Estou falando isso a título da evolução de 2.200.000 habitantes para 2.600.000 habitantes durante 8 anos. Eu perguntei, por que então? Eles falaram: vocês sabem quando a cidade é boa para se morar? Quando as pessoas querem sair de casa. Quando as pessoas querem sair de casa, significa que é uma cidade segura, uma cidade que não tem índice de violência elevado, é uma cidade que o trânsito flui com facilidade, é uma cidade que tem atrativos na área de esporte, na área de cultura, na área das artes, que tem boas praças, enfim. É uma cidade que convoca as pessoas a compartilhar, a sair de casa. Essa é a cidade boa de se morar quando as pessoas não querem ficar dentro de casa, querem sair para ver a beleza, querem curtir a sua cidade, querem ter o prazer de conhecer a sua cidade e a sua história. Eu gravei isso porque, lamentavelmente, a gente percebe que não é isso que acontece em várias cidades do Brasil, que as pessoas preferem ficar dentro de casa. Mas eu quero encerrar a minha fala, presidente Luiz, procurando dar uma pequena contribuição. Eu sei que é um desafio muito grande fazer sugestões para o futuro, mas eu vou me arriscar aqui porque esse é o seu propósito e é o propósito aqui também na casa, né? Sugerir para os futuros dirigentes e a própria casa também um debate sobre algumas sugestões para o futuro de Salvador, sem perder de vista essa sua história. E eu falo um pouco aqui sobre o conceito de gestão de cidades. Nos anos 50, 70, quando você ia planejar uma cidade, planejar uma administração, você dava sempre ênfase ao desenvolvimento econômico e sempre buscava modelo de sucesso em outros países ricos. Era mais ou menos assim, nos anos 50, 70. Já nos anos 70, entrou pela primeira vez a questão do meio ambiente. Você tinha que fazer tudo isso, mas observando o meio ambiente. Nos anos 80, houve uma radicalização da questão do meio ambiente. Tudo tinha que ser feito observando rigorosamente os fundamentos do meio ambiente, dissociando. Quando no meio ambiente você pode associar. Em 90 aparece o conceito de desenvolvimento sustentável. E agora é um conceito que eu percebo que é um conceito que vai demorar décadas ou anos, que é o conceito do desenvolvimento. Ao mesmo tempo você tem que fazer economia, você tem que fazer o social e tem que fazer o meio ambiente sustentável. É o tal ESG. É exatamente isso que todos os países observam. Não dá como você fazer o desenvolvimento de uma cidade, de um tecido urbano, sem observar a sua economia, sem observar as desigualdades sociais e sem observar também o meio ambiente sustentável. Portanto, tudo tem que ser feito por esse critério. Então, a primeira coisa que eu coloco aqui é essa fundamentação. Quando pensar em algo, pense sempre nesses 3 pilares. Eu acho que a cidade ela tem que se preparar também para essa transição energética que já está acontecendo. Está acontecendo seriamente, em especial em outros países. E o Brasil tem uma oportunidade rara de liderar esse processo de transição energética. E Salvador, por ser uma cidade de vanguarda, ela pode também levantar
essa bandeira, a bandeira da transição energética, notadamente na área de transportes, na área de instalações prediais. É um tema que eu convido para um debate futuro. Questão também de você promover e impulsionar investimentos em tecnologia de informação e comunicação. É a indústria que melhor gera empregos de melhor qualidade e estimula talentos. Então não há outra forma, nós estamos condenados a ficar no atraso se a gente não procurar avançar na tecnologia da informação e da comunicação. E mais uma vez, eu repito, Salvador é cidade de vanguarda e pode fazer isso. Tudo que foi feito até agora, aplauso, mas é preciso impulsionar com robustez essa direção. A reinserção da cidade do circuito internacional. Salvador, ela já esteve melhor posicionada internacionalmente. Tá? Não vou fazer nenhuma crítica aqui, só nenhuma. O espírito aqui é o espírito de contribuir. Mas eu acho que tudo que eu falei aqui, por tudo que os senhores tão bem conhecem, melhor conhecem do que eu, sabem que Salvador é uma cidade que pode ser uma cidade líder, ou pelo menos parceira, de muitas cidades do mundo. Ela pode fazer isso. Na nossa administração, nós fizemos articulações com o Unesco, sediamos eventos internacionais, fizemos uma promoção em várias cidades na Europa. Salvador era sempre festejada. Salvador é festejada, então a gente tem que valorizar, que é uma riqueza que às vezes está tão próxima da gente que a gente não dá o valor que é merecido. Né? Uma coisa que eu acho também importante, está um pouco associada à tecnologia, é encontrar uma modelagem em que as pessoas mais humildes possam ter acesso gratuito à internet. Não é difícil fazer isso. Tem várias maneiras de se resolver, mas é um projeto que deveria fazer parte claramente de todos que trabalham no poder público, que trabalham pensando no desenvolvimento das pessoas, até porque a internet é quem dá as informações, as comunicações. Então, espaços públicos para quem não tem condições de acessar a internet gratuitamente. Eu trago também aqui, político, uma experiência recente. Eu estava como secretário do ex-governador de São Paulo, João Dória, né? E lá tinham vários programas interessantes, né? Mas eu sinto apenas dois aqui que eu acho que poderia também ser pensado aqui em Salvador. Lá em São Paulo, e não pense assim no primeiro momento, que eu acho que é um pensamento até certo ponto superficial, e que São Paulo pode tudo, não é assim. São Paulo tem 46 milhões de habitantes, 4 milhões de pessoas na miséria absoluta. Então é também lá um retrato do país, não é? Claro que a economia é pujante. Mas lá nós introduzimos um programa em todas as escolas públicas, inglês para todos. Curso de inglês de qualidade para todos os alunos da rede pública. E hoje, quase que determinante para o sucesso de uma carreira ter conhecimento de uma segunda língua. Né? E eu sei que as pessoas mais humildes de Salvador têm mais dificuldade. Tem todo tipo de dificuldade de habitação, de saúde, de transporte, mas esse é um programa que eu acho que deveria ser iniciado aqui em Salvador. Inglês para todos nas escolas públicas, não apenas do município, mas também do Estado. E iniciar esse projeto, eu me lembro agora de uma frase que está no momento aqui de São Francisco, eu me lembro de uma frase dos franciscanos que diz assim: o primeiro passo já é a metade da obra. Então, quando você pensa em uma coisa impossível para o lado, não, dê o primeiro passo, que quando o projeto é bom, eu aprendi isso na vida quando eu fui prefeito, quando você tem um bom projeto, o dinheiro aparece, os investimentos aparecem. Quando você não tem um bom projeto, aí não aparece. Então é importante que a gente pense nessa questão. Outro programa também que eu achei muito interessante, que poderia ser observado aqui em Salvador, é um programa chamado Corujão da Saúde. O que é que nós fizemos lá? Todos os hospitais particulares, normalmente durante a madrugada, não trabalham, não funcionam. Então houve um entendimento com esses hospitais particulares,
com o governo do Estado, e a Prefeitura entra também, para que esses hospitais de nível, como você está alguns deles, a Beneficência Portuguesa, o Sírio-Libanês, o Einstein e tantos outros que tem lá em São Paulo e aqui também tem, ele se associava à rede, ao governo estadual e municipal e fizeram funcionar os hospitais durante a madrugada. Então, muitos procedimentos que estavam ali represados, de 5, 6 mil pessoas represados, foram realizados nesses bons hospitais, com bons profissionais, de forma gratuita para a população, pelo SUS, e isso realmente resolveu a vida de muita gente pobre em São Paulo. Eu acho que aqui também pode, de repente, pensar em algo à semelhança. Seria uma iniciativa que poderia ser tomada pelas administrações estadual e também municipal. Por fim, eu lembro um projeto, sem entrar nessa polêmica de termos públicos, eu lembro de um projeto que nós iniciamos aqui, chamado Via Náutica, que na verdade era um aproveitamento da Baía de Todos Santos, né, com transporte, espécie de transporte público, não era balsa de Niterói, Rio de Janeiro, era uma coisa que você poderia, de repente, encontrar uma solução também de transporte público, especialmente da área do subúrbio para a área de maior atividade econômica, que é a área central, e também a beleza, aproveitar a beleza da Baía de Todos Santos. Porque vocês não são todos os baianos que tiveram a oportunidade de ver a beleza de Salvador a partir da Baía de Todos Santos. É também uma oportunidade de você conhecer Salvador a partir de uma visão da Baía de Todos Santos. Eu acho que esse é um projeto que poderia ser novamente examinado, tá? Verificar se tem viabilidade, se deve ser cogitado ou não. Mas são essas as sugestões que o seu amigo, o presidente Muniz, traz para essa casa, mais uma vez agradecendo essa sua iniciativa, que eu repito, inédita e que revela o seu compromisso, o compromisso de todos os amigos aqui, vereadores e vereadoras, independente de posição partidária, com essa cidade. Ser vereador de Salvador é um privilégio, e ter sido prefeito de Salvador, para mim, foi uma dádiva de Deus. Muito obrigado.